Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir a nossa meditação, os nossos pensamentos, para que possamos entender a vontade dele para cada um de nós. Deus é grande. E porque ele é grande, ele não faz nada pequeno. Ele faz coisas grandiosas nos detalhes, nos mínimos detalhes. Mas ele só faz coisa grande. E olha só que bacana. Muitas pessoas que estão vivendo neste mundo estão a buscar a paz. Pessoas que são boas, pessoas que são más, pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Todos querem paz. Deus, quando nos deu a alma, ele nos deu a cabeça primeiro. A cabeça, que é o espírito. Para que a nossa cabeça, o nosso espírito, pensasse bem para que a nossa alma pudesse viver também bem e ter paz. E ter paz. E o corpo, obviamente, viria agradecer. Então, nós vemos o mundo hostil hoje, né? Aliás, o mundo, desde o momento em que Adão e Eva entregaram o domínio que eles tinham de toda a terra, eles entregaram de graça, de bandeja para Satanás. E o mundo hoje é o que desde aquela época começou, um inferno. Mas a alma humana busca paz. Todo mundo quer paz. Não há ninguém neste mundo que não almeje a paz. Agora, a pergunta que se faz é aquela: pode haver paz num mundo mau? Pode haver paz entre as pessoas que fazem o mal, que promovem o mal? Deus fala que os ímpios não têm paz. Os ímpios não têm paz. Não há paz para os ímpios. E é claro, é simples entender isso. Como que uma pessoa que faz o mal pode ter paz? Não tem. Por que ela não tem? Porque ela serve ao mal. O mal não promove paz. O mal é que vem promover toda a confusão, conflitos e guerras que as pessoas têm. Então, minha amiga e meu amigo, se você quer paz, então você tem que fazer aliança com Deus. E fazer aliança com Deus é fazer aliança com o bem. E promover o bem. E fazer o bem. Mas, se você fizer o mal, você não vai ter paz. É impossível. Está aqui escrito, vamos colocar aqui, vamos ler e entender aqui o texto sagrado, muito bacana. Olha só. Muito forte esse texto aqui. Olha só. Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 48, ele diz para o seu povo de Israel, o povo que ele havia
tirado da escravidão egípcia, o povo que ele havia liberto do Egito. Ele diz assim para esse povo que depois mergulhou no meio de um povo que era idólatra, que era radicalmente contra a fé no Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. E olha só o que deu. Deus, depois que viu o seu povo se mesclar, se misturar com o povo da Babilônia, a Babilônia aqui é o povo do pecado, digamos assim, e tipifica o pecado. Então Deus fala para esse povo, para o seu povo, sair de Babilônia, fugir de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Está falando aqui de Israel. E então ele diz, e não tinham sede quando os levava pelos desertos. Quer dizer, Deus levou o povo de Israel do Egito para a terra prometida através do deserto, ou dos desertos. Então ele aqui fala que Israel não tinha sede quando passou pelos desertos, está aqui escrito, e não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Agora você entende, essa água da rocha aí tipificava, simbolizava Jesus. Exatamente. A rocha em quem nós devemos apoiar a fé. Temos que apoiar a nossa fé, se é que nós queremos paz. Então ele diz, e não tinham sede quando os levava pelos desertos. Todos passamos pelos desertos. Todos nós passamos pelos desertos. Mas quem tem ou quem crê no Senhor Jesus tem a garantia de não faltar água, de ser saciado. Por isso Jesus disse, ele disse com toda clareza, beleza, grandeza, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. O texto lá de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Nem se atemorize o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, Jesus, o príncipe da paz, era representado no deserto pela rocha, que dava água, saciava a sede do povo de Israel. O Espírito Santo era a coluna de fogo durante a noite que guiava o povo de Israel pelo deserto. E durante o dia, aquela coluna de fogo se transformava numa coluna de fumaça, uma nuvem. Então, o povo de Israel tinha a direção, a condução da sua vida para a terra prometida pelo próprio Deus, era conduzido pelo próprio Deus. E a terra prometida para nós hoje é o reino dos céus. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. E o reino dos céus, então ele faz
uma comparação do reino dos céus como numa parábola como a da virgens, as 10 virgens. O reino dos céus é semelhante. Mas vamos voltar à paz, vamos voltar lá para o deserto, quando Deus continua falando aqui através do profeta Isaías. Vamos voltar aqui o texto, a partir do versículo 20. Deus falando para o povo dele, sair de Babilônia, uma ordem, sai de Babilônia. Fugir de entre os caldeus. Quer dizer, o povo que contrária, que era o povo inimigo de Deus. E anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu povo, o seu servo Jacó, que é o que Jesus veio fazer aqui no mundo, remir o seu povo, redimir o seu povo, pagar o pecado do seu povo com a sua própria vida. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. E isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu caro amigo. Tem que acontecer com todos os que creem no Senhor Jesus. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente tem paz. Quando a gente não crê, conforme diz as Escrituras, não há paz. Por isso, Isaías diz aqui nesse capítulo 48, ele conclui o capítulo dizendo, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. Não é possível o ímpio ter paz. É impossível. Por quê? Porque ele vive sujeito ao mal, à impiedade, ao pecado. Esse aqui é o problema. Então as pessoas querem a paz, mas não querem pagar o preço da paz. A paz tem preço. Por exemplo, você está vendo aí essa guerra na Rússia contra a Ucrânia e vice-versa, a guerra lá em Israel com o Hamas e vice-versa, a guerra entre os muçulmanos e os judeus, as guerras que existem em todo o mundo, em todas as sociedades, o bem contra o mal contra o bem. A guerra que toda a sociedade passa neste mundo. A guerra está aí latente, fervendo. Agora, como é possível ter paz no meio da guerra? É possível ter paz no meio da guerra. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos dá a paz no meio da guerra. Por quê? Porque a paz é individual, é pessoal. Ela vem sobre a pessoa que abandona a Babilônia, que é o pecado, que é o mundo do pecado, que é o mundo da corrupção, da mentira, do engano. É o mundo do diabo. É o reino do inferno. É o reino do inferno. Lembra que Jesus falou? É chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, antes de Jesus, só havia o reino do inferno. Mas quando Jesus veio, ele instalou, ele começou o reino de Deus. Mas esse reino de Deus é individual, é pessoal. É para quem crê no Senhor Jesus Cristo de verdade. Não é crer como uma tradição cristã, não. Ah, eu nasci dentro da igreja. Não. Você tem que ter nascida de Deus, do próprio Espírito Santo, para que você possa ter paz dentro de si. Não adianta você ser, eu nasci dentro da igreja universal do reino de Deus.
Mas se você não nasceu do Espírito Santo, então você continua vivendo no reino desse mundo, no reino da Babilônia, no reino da guerra, no reino da confusão, do conflito, da desordem. O reino que não existe paz. Não há paz neste mundo. A paz só é possível para aqueles que creem de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador. Quem crê, recebe a paz dele. Quem não crê, não recebe. Pode ser religiosa, pode ser obreira, pode ser obreiro, pode ser bispo, pode ser esposa de pastor, de bispo, seja lá o oficial que for, da igreja que for. Não importa a igreja, a denominação, a placa da igreja. O que importa é o seguinte: você crê, você recebe a paz. Você não crê, você não recebe a paz. Eu creio, bispo, eu creio com todas as minhas forças. Você tem paz? A pergunta é essa. Não, bispo, eu não tenho paz ainda. Então, a sua crença ainda não se materializou na sua vida, digamos assim. Porque você aceitou Jesus como uma boa ideia, porque os outros aceitaram. Porque Jesus não fez e não faz mal a ninguém, você aceitou. Eu mesmo, como testemunho pessoal, eu aceitei Jesus N vezes, muitas e muitas vezes. E a Esté, ela via, e ela foi minha testemunha, ela falava para a mãe dela: ó, mamãe, aquele rapazinho ali, coitado, ele não entende nada, olha só, toda vez ele está aceitando Jesus como seu Salvador. Muito legal isso, né? Ela já vinha me olhando, desde lá, quando eu era jovenzinha. Mas é isso mesmo. Muitas pessoas aceitam Jesus. Por quê? Aceitam porque o pastor convenceu, o bispo convencia, poxa, mensagem e tal, e promessas e bênçãos, etc., e etc. Então, a gente aceita. Agora, o que falta para se materializar essa salvação? O que falta para se materializar a paz de Jesus dentro da gente? A gente tem que entregar. E era o que eu não fazia. Eu aceitava Jesus, mas não entregava para Jesus a minha vida. Porque lá dentro da igreja, eu era uma coisa, eu entregava a minha vida para Jesus. Mas quando eu saía da igreja, aí a vida era minha. Eu fazia a minha vontade, ou as minhas vontades. Eu atendia às paixões e cobiças do meu coração, da minha alma. Eu queria satisfação na alma, porque é isso que a alma deseja. A alma aspira satisfação. Ela quer ser ou ter prazer o tempo todo, ela quer sentir. Então, o meu espírito dentro da igreja dizia: olha, aí a oportunidade para você ser salvo. Opa, eu quero, eu aceito. Mas quando saía dali, eu voltava à prática lá da Babilônia. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Provavelmente você é uma dessas pessoas que também teve essas experiências. Pois é. Mas o fato é que, para que você tenha paz, Jesus disse: a minha paz vos dou, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas por que eu sou cristão ou cristã? Eu sou da igreja, eu sou isso, eu faço aquilo outro, e não tenho paz, o bispo? Porque você aceitou as promessas, mas você não se submeteu à vontade de Deus. Então não há casamento, não há aliança.
não há matrimônio. E não havendo matrimônio, você com Deus, você não vai ter paz. Não vai ter paz. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa que se dá, que se entrega, que se rende totalmente para o Filho dele, Jesus, 100%. Então, quando a pessoa faz isso, Jesus disse, Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Isso significa dizer que ele não aceita também a nossa vida por medida. É tudo por tudo. É o Espírito Santo pelo nosso Espírito. Por tudo. É tudo de Deus pelo nosso tudo. Quando Deus vem sobre nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, ele vem na sua totalidade. Ele não vem apenas um pedacinho, não. É 100%. Ele desce e faz morada dentro da gente. E aí há paz. Obrigatoriamente há paz. A pessoa tem paz. E não paz naquele momento apenas, mas pelo resto da vida. E pela eternidade. Por toda a eternidade. Mas, para que haja a plenitude da paz, a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de nós, nós temos que dar toda a nossa vida, entregar nossa vida no altar. 100%. É tudo por tudo. Ora, aqui o próprio Deus fala. Vamos ver aqui o que ele fala lá em Isaías. Ele diz, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. E não é só aí, não. Ele fala outra vez, lá no capítulo 57 de Isaías. Vamos ver aqui, capítulo 57. Ele também diz a mesma coisa. Ele diz assim, olha só o que ele diz. Capítulo 57, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios são as pessoas pecadoras, as pessoas que lutam contra Deus, que são contra Deus, que não aceitam se submeter à palavra de Deus, que não aceitam se sujeitar à ordem, à disciplina divina da palavra de Deus. Esses são os ímpios. Então ele diz aqui, no versículo 21, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então não há paz para quem é ímpio. Por quê? Como é que pode uma pessoa ter paz vivendo na impiedade, vivendo no pecado, vivendo na corrupção, vivendo na mentira, vivendo no adultério, vivendo no engano? Como é que uma pessoa pode ter paz vivendo no pecado? Quem vive no pecado não pode ter paz, porque o próprio pecado já é senhor daquela criatura. E você acha que o pecado dá paz? É possível ter paz com o pecado? Hein? Eu pergunto você, está aqui escrito, não há paz para os ímpios. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. E ele faz aqui uma comparação, que os ímpios são como o mar bravo. Você já viu um mar bravo? Provavelmente sim. O mar bravo, porque não se pode aquietar. E as suas águas lançam de si lama
e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, amiga e amigo, o que isso quer dizer? Você que está nos assistindo nesse momento e que talvez esteja sedenta, faminta de paz. Nós estamos colocando aqui a palavra de Deus, mostrando o mapa do caminho, do tesouro que você quer, que é a paz. Nós estamos aqui mostrando, mas esse tesouro, que é a paz interior, a paz pessoal, individual, não depende dos outros. Isso que é bom. Não depende dos outros. Depende só de si próprio, sobretudo de Deus. Você pode estar vivendo no meio da confusão, no meio da guerra. Mesmo assim, você pode ter paz. Você pode ter paz. Nós tivemos lá em Israel, esses dias, esses tempos, um jovem que se converteu e ele foi chamado para a guerra, ele ficou na guerra até recentemente. E ele agora foi dispensado. Ele se converteu enquanto estava em guerra. Ele se converteu quando estava com um fuzil na mão, quando estava na frente da guerra contra os inimigos. Mas ele se converteu. Ele teve paz. Deus quer te dar paz, amiga e amigo. Mas para que você possa receber essa paz, você tem que entregar a sua vida para Ele. Não basta você aceitar. Aceita Jesus? Eu aceito Jesus como o meu Senhor e Salvador. Mas você tem que entregar a sua vida para Ele, quer dizer, a sua alma para Ele, os seus sentimentos para Ele, as suas vontades para Ele, as suas cobiças para Ele, os seus projetos pessoais para Ele, os seus sonhos pessoais para Ele. E eu enfrentei esse conflito, eu posso também falar sobre isso, eu enfrentei esse conflito. Porque dentro da igreja, que funcionava na Associação Brasileira de Imprensa, naquela altura, naqueles anos, eu aceitava Jesus. Toda vez que eu ia lá, na ABI, estava também lá entregando a minha vida para Jesus. Mas quando saía de lá, eu ia viver a minha vida. Então, só aconteceu a paz comigo o dia em que o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Porque eu estava entregando apenas o meu exterior, mas o meu interior eu não entregava. E quando eu vi o meu pecado, eu me assustei, eu fiquei horrorizado, eu fiquei desesperado, eu fiquei sem chão, literalmente falando, literalmente. E aí eu perguntei, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apresentou o Filho dele, Jesus. Por isso que Jesus é o Senhor e Salvador, o meu Senhor é o meu Salvador. Porque ele me salvou. E desde então, eu não quis fazer outra coisa senão anunciar para outras pessoas aquilo que havia acontecido comigo. Eu recebi a paz. E eu vivo em paz. Nós vivemos em paz. Terra e eu vivemos em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Espírito de Deus. Então, isso tem que acontecer com todas as pessoas que querem a paz. Você quer a paz? Não é a paz por enquanto, não. Não é uma paz instantânea, momentânea. Não é a paz por algum tempo, não. Não é a paz quando você consegue dinheiro para resolver os seus problemas econômicos, não. É a paz por toda a vida, por toda a eternidade. Isso só é possível quando você entrega a sua vida, quando você deixa a Babilônia, você deixa a companhia dos caldeus,
os incrédulos, os maus, os perversos, os que vivem e gostam do pecado, gostam de afrontar o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Você, amiga e amigo, quer paz? Entregue a sua vida para Jesus. Não adianta você aceitá-lo como Senhor. Aceitar, eu já falei, é fácil. Todo mundo aceita. Mas, é como diz o ditado popular, de graça até injeção na testa, até ônibus errado. Mas, quando você tem que devolver, você tem que dar a sua vida, melhor dizendo, entregar a sua vida, aí é uma decisão da sua cabeça. Se você decide entregar a sua vida para o Senhor Jesus, aí sim, Ele te dá a paz. E a paz é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito da paz. E onde quer que ela vá, onde quer que ela estiver, ela vai ter paz, desde que não esteja na Babilônia. Se ela vai para a Babilônia, se ela volta para a Babilônia, como foi o que aconteceu com o povo de Israel, aí o que acontece? Aí não tem paz. Não há paz. É o que Deus fala. Não há paz para os ímpios. Não há paz para os ímpios. Nenhuma religião dá paz. Nenhuma fé dá paz a não ser a fé no Senhor Jesus Cristo. Amanhã falaremos mais a esse respeito para que haja um pleno conhecimento, o entendimento para que você possa, então, tomar a sua decisão. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.